eu estou na universidade há, peço Guterres, 52 anos, estou há 52 anos na universidade. Entrei com uma expectativa de achar graça, porque eu pensei que gostava de ser médico. E eu achei muita graça, mas depois foi quando eu comecei a perceber que queria ser médico no sentido de estudar as doenças, mas que não queria ser médico clínico. Eu depois decidi muito rapidamente que estava no curso certo, eu queria estudar as doenças, mas não queria ser clínico. Era uma universidade com muita qualidade, mas muito pouca gente. Portanto, era muito elitista no sentido de que só chegava à universidade, de resto já no liceu nós éramos poucos. E, portanto, era uma universidade em que a gente tinha muito respeito pelos professores, em que éramos toda a gente muito bem educada, simplesmente éramos poucos. Se eu tiver que identificar a grande diferença era, por um lado, a massificação atual não existia, era uma universidade de elites. A segunda grande diferença era que estávamos no chamado Estado Novo e, portanto, havia muito respeitinho. A investigação em 1971, na Universidade do Porto, em medicina, que era a que eu conhecia, era muito frágil. Havia muito pouco dinheiro e a universidade tinha dificuldades muito grandes para fazer uma investigação que acompanhasse o ensino. Eu não segui uma carreira de cientista. Eu queria era fazer boa profissão que era professor e ser médico. E quando a gente começou a pensar em fazer este centro de investigação, primeiro foi o IPATIMUP, que agora o IPATIMUP juntou-se a mais dois e é o I3S, nós fizemos isto numa lógica de extensão universitária. Não foi para fazer um centro de investigação independente da universidade. Ainda hoje, o que eu defendo é que a Universidade do Porto deve incorporar estes institutos de investigação. Percebe? Eu sinto-me tão universitário quando estou de manhã ali na Faculdade de Medicina, quando estou aqui à tarde. Para mim, isto é a Universidade do Porto. Não é novo. Faz sentido. Se você me dissesse que me ia acontecer isto, não me acreditava. Agora, acreditava que a gente ia fazer uma faculdade de medicina melhor do que a que estava, percebe? A universidade hoje tem problemas de organização fruto da massificação. Depois, teve outro aspecto chato, que foi, eu sou professor de medicina. A medicina tem, por um lado, os problemas da universidade, em geral, e tem os problemas da medicina, da saúde. Estes dois problemas têm tendência a exponenciarem-se e a gente tem muita chatice na articulação do ensino médico com a profissão médica. E eu acho que a universidade tem que melhorar, sim senhor, no conhecimento, como é óbvio, mas depois tem que valorizar esse conhecimento. E a valorização desse conhecimento é, por um lado, económica ou, em algumas áreas, social. E eu acho que aí é onde a gente tem falhado mais. Se eu tiver que identificar qual é o grande desafio da universidade, é esta passagem de um registro só do saber, do conhecimento, para um registro da valorização do conhecimento. Eu acho que a ciência em Portugal se desenvolve se for ligada, por um lado, à universidade e, por outro lado, às empresas. Não pode ser só universitária, nem só empresas, nem só inovação. Segundo, nós temos que reforçar as instituições e não premiar o individualismo. Estou há 52 anos na universidade, portanto, é claramente a minha segunda casa. Percebe? Eu tive a casa dos meus pais, depois tive a minha casa, e esta é a minha segunda casa. Passo a minha vida a sair, é aqui que me sinto em casa. E a Universidade do Porto foi sempre a minha casa. Eu, de resto, eu não disse isto, devia ter dito, tinha graça, porque eu e o Marcos dos Santos somos os dois únicos tipos que eu conheço que andamos sempre com a gravata na Universidade do Porto. Eu hoje vou para a Covilhã logo à noite e vou fazer amanhã conferências na Covilhã. E vou com a gravatinha da Universidade do Porto. Tem graça. Só eu e o Marcos dos Santos é que andamos com a gravatinha da